Mestre amado Jesus, louvado seja o Senhor por toda a eternidade. Louvado seja Deus, nosso Pai e Criador. Aqui reunidos, Mestre, em teu nome, te rogamos a presença luminosa a espraiar por toda a sala, todo o salão, todo o nosso NEFA, alcançando também as nossas irmãs e irmãos conectados pelo Zoom e todo o plano espiritual. As suas bênçãos luminosas. Pedimos inspiração para o nosso Marconi, que hoje à tarde nos dirigirá a palavra, e também para nós outros, para que tenhamos as nossas possibilidades de entendimento, de compreensão e de assimilação ampliadas. Seja assim, Senhor, em teu divino nome, com a tua permissão, iniciemos o nosso momento de Kardec desta tarde e noite, louvando a Ti, louvando a Deus, e rogando paz e bem para toda a humanidade, em teu santíssimo nome, Senhor. É assim. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Nós temos para hoje o nosso Marconi, conforme consta na nossa programação doutrinária, abordando o primeiro capítulo do livro Divina Presença, um livro ditado pelo espírito Yogashrishna, mais conhecido como Yogin, para o nosso companheiro já desencarnado Elzo Ferreira de Souza. Este é o primeiro capítulo do livro, cujo título é Toda a Vida é Divina. Então, passamos a palavra para Marconi. Contigo. Jesus nos inspire, nos oriente, nos abençoe. Para mim é muito difícil comentar esse texto, comentar esse livro, porque envolve muita ligação com as figuras, com o livro em particular. Pelo terreno espinhoso que ele nos traz. Vocês podem ver projetado a capa do livro, Divina Presença. Esse livro foi publicado em 92 e começou a nascer, o parto dele se iniciou em 1991. Por coincidência, em 1991 foi aposentada a doutrina espírita, na cidade de Queimadas. De Queimadas, na Capa Salvador, estava passando férias, e terminei conhecendo essa figura ilustre chamada Elzo Ferreira de Souza, que é o médico. Então, quando eu começo a doutrina espírita, esse livro começa a nascer. Você está naquela fase da empolgação máxima. Então, toda a comunicação, a coisa que cai em sua mão, não era como hoje. Hoje você vai na internet, dá um clique e aparece 50 obras espíritas. Naquela época, você pedia no correio, o correio levava um mês para mandar via navio, para você ter acesso. E faltava dinheiro para comprar livro. Então, qualquer coisa que chegasse à sua mão era um tesouro. E eu vi esse livro saindo, nascendo. Então, minha ligação emotiva, minha memória infantil com ele, infância espiritual, ela é enorme. É um livro muito especial para mim, particularmente muito especial, um livro de cabeceira, e o conteúdo dele é fantástico. Para quem não conhece essa figura Elzo Ferreira de Souza, a quem eu tive a grata convivência por longos 15 anos. Uma figuraça. E eu conheci na intimidade. Não conheci o palestrante Elzo Ferreira de Souza. Eu conheci o homem Elzo Ferreira de Souza.
né, um amigo, um professor, o que vocês quiserem, de uma relação muito, muito próxima, muito visceral. Você assim, ele é o filho, você é o filho que ele queria. Não, ele não me adotou como filho. Né? Ele tinha um filho, ele tinha 3 filhos biológicos, e adotou um rapaz chamado Marco Antônio como filho espiritual. Eu era perturbado do lugar que tinha uma relação de amizade. De amizade. Eu não tinha uma relação filial com ele. Nós éramos amigos na mais profunda, no mais profundo significado que esse termo possa ter. Né? Alguém que tinha muita ligação. Que a gente pudesse falar o que quisesse, sem ter problema algum de ruído na comunicação, né? De interferir na vida pessoal do outro de forma tranquila, apesar da enorme diferença de idade. Então, essa figura estava terminando de ler uma coletânea de poesias de Plácido, se não me engano, Plácido disse assim, de João da Cruz. João da Cruz, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, poeta, frade, carmelita, espanhol, escreveu uma série de poesias e esse indivíduo organizado tinha terminado o meu livro. Quando ele terminou de ler essa coletânea, alguém se aproximou dele, e alguém é Yoga Srivishnana, o espírito hindu, que a gente carinhosamente na casinha, no Círculo Espírita da Oração, chamava de Yogi. A tradução do né, uma batalha de sabedoria em relação aos círculos espirituais. E quando ele terminou de ler o livro, alguém disse, coloca essa frase no papel. Entendeu? Coloca a frase no papel. Como assim? Coloque a frase no papel. Ele foi, depois da terceira vez, colocou amado com amada, amada já no amado transformado. E alguém comentou a frase. A partir daí, 2, 3 vezes na semana, quando eu fazia os exercícios mediúnicos, e alguém pedia para que ele abrisse esse livro ao acaso. É o livro de São João da Cruz. Não, São João da Cruz, obras complementares, que ele abrisse ao acaso e copiasse a frase. Ele abriu ao acaso um livro de 1079 páginas, só para fazer inveja para vocês. Foi um presente dele e tem uma dedicatória, o poder dedicatória. É preciso que eu me aviso em ti e me esqueça a mim mesmo, porque só tu és o caminho. Eu não te peça nada além daquilo que me queiras dar. E se alguma coisa te pedir, Senhor, e se relutar para que me deis, seja o teu amor, Senhor, a dádiva requerida. Teresa de Ávila, mensagem psicografada em 17/7/81, e aí vem uma dedicatória pessoal. Essa era a figura, essa Figueira de Souza. E aí ele começou a abrir, colocava a frase, e alguém vinha e comentava. Como ele era um indivíduo muito chato com a mediunidade, como deve ser o médium, ele disse, alguém, vamos mudar hoje o esquema. Você primeiro psicografa e depois abre o livro. Porque eu estou achando que eu estou interferindo na escrita. Alguém, tá bom, escreveu o texto, e aí depois ele abriu o livro e encontrou a frase que se encaixava perfeitamente com o texto. Não satisfeito, ele disse, psicografe 2, e depois já 2 vezes. E alguém psicografa. E alguém psicografou 2 mensagens, ele abriu o livro e encontrou as 2 frases. Não satisfeito, ele disse, não, você vai psicografar, e no momento que você estiver psicografando, eu vou abrir o acaso. E aí ele psicografava, e abriu o acaso, e encontrou a frase. Então, era a forma como esse médium trabalhou essa obra, aqui na presença.
A capa do livro é muito interessante por si só. Se vocês observarem na imagem que está sendo projetada, na capa inicial mesmo, você vê uma cruz com várias rodas de parafina. Esse trabalho foi feito em Uberaba, em uma reunião mediúnica com o médium Júlio César Grande Ribeiro. Julinho, Elza e Dona Isa, a esposa dele, foram visitar a pessoa em Uberaba. Julinho convida a Elza para participar da reunião, e quando termina a reunião, Julinho entrega a ele. E aí diz, olha, o Espírito pediu para lhe entregar. Elza disse, que Espírito? Ele disse, não, quando eu cheguei hoje para a reunião, tinha alguma coisa diferente. Na cabine, além do fogão, um fogão, parafina derretida, uma panela de água quente, a parafina derretida fica de banho-maria nessa panela, e o médium, né, vai lá, enfia a mão na parafina quente e muda as coisas. Não, um espírito em particular, dois espíritos estão aqui presentes, um vai dirigir a reunião e o outro faz questão, no final, após a confecção do trabalho, ele faz questão de pegar e entregar o presente que você vai entregar aos companheiros do Círculo Espírita da Oração de Salvador. Se você olhar na capa do fundo, que é a segunda imagem, você percebe a forma como os dedos formam uma lupa segurando essa cruz com as rodas. São 13 rodas, eram 13 pessoas no grupo, à época, então uma rosa para cada pessoa. E Elza pergunta como era esse espírito. E ele disse, eu não consegui perceber algumas estrelas azuis celestes, com intenso brilho, e que delas saíam raios dourados como o sol. E aí uma se identifica como Teresa de Jesus, que foi quem dirigiu a reunião, e o outro que pegou a materialização e imprimiu, João da Cruz. E o presente foi dado, e aí, esse livro foi em 1991, estão vendo aí, João da Cruz, e foi justamente no 4º centenário de morte dele, 400 anos que ele havia desencarnado. João da Cruz, se a gente for ficar falando aqui a doutrinária, a gente vai falar 3 doutrinárias, e sequer vai chegar a 1/10 da biografia dessa figura. Porque, apesar de ser um fenômeno, é pouco até falado no meio católico, né? É um doutor da igreja, filho de órfão, filho de um pai que era órfão, e de uma camponesa, e esse pai órfão foi acolhido pelos tios paternos, que eram ricos comerciantes, mas como ele se apaixona pela camponesa, os tios colocam ele para fora, ele vai bancar a vida dele com extrema dificuldade, tem 3 filhos, João da Cruz é o caçula. Quando João nasce, ele desencarna, então a dificuldade da família vai para o extremo, ele entra na igreja, nas escolas, que a Igreja Católica patrocinada se destaca pela inteligência brilhante. Esse texto, que é tirado de uma poesia Luiz Fura, que é uma das mais belas de todos os centros da Espanha, a gente vai ver essa poesia. E no crescimento dele, só para a gente poder resumir, em um determinado momento, ele encontra com nada mais, nada menos do que Teresa de Ávila, que convida ele para fazer a reforma do Carmelo, ele não foi carmelita, e aí ele cria a Ordem do Carmelo Descalço e começa a ser perseguido pelos carmelitas calçados, mais ou menos semelhante à história de Francisco de Assis. E aí os caras sequestram ele em 76, o povo se chateia, libertam ele, o moço é obrigado a libertar ele. No ano seguinte, o moço desencarna, sequestram ele de novo, torturam, quebram ele na pancada. Ele consegue fugir, volta para o Carmelo, destrói papel, engole papel, queima papel, tenta destruir tudo da reforma, porque senão ia para a fogueira. E assim ele é perseguido. E inúmeros relatos dos próprios frades e das próprias freiras, em que encontra ele em estado de êxtase. Ele vai celebrar a missa, bebe vinho, entra em estado de êxtase, acaba a missa.
A freira Beatriz entra, ele está batendo papo com Teresa d'Ávila, ela sai, quando volta, está ele e Teresa d'Ávila com a cabeça encostada no teto. Ele começava a dar aula para os discípulos, quando os discípulos olhavam, ele estava levitando, um dos pés no chão. Aí os discípulos tiravam a roupa dele, ele ficava nu. E aí voltava. Parou por orar, êxtase. Êxtase e levitação. É o tipo de figura que é João da Cruz. Isso só para a gente fazer um resumo e não perder a doutrinária. Então, essa é a frase que eu vim pedir para Elcio colocar no papel. Ó noite que juntasse amado com amada, amada já no amado transformado. Só isso aí já dá uma confusão para a gente interpretar. Porque a gente entendeu o que é que João da Cruz está falando de noite, o que é noite para João da Cruz, o que é noite para um místico, o que é noite para esse frade espanhol, carmelita, dos pés descalços místicos. Quem é a amada? Quem é o amado? Nem sempre a espiritualidade, a contemplação, a meditação trazem paz. Essa não paz é o que João da Cruz chama noite escura. Essa caminhada para aquele que optou em busca do divino, essa caminhada para quem quer que o Cristo interno se manifeste, essa caminhada para a metanoia, é que é a nossa noite escura. É quando você decide romper com o plano, com o mundo, e buscar o divino. Quando você entra nessa jornada, quando você entra nessa caminhada, você entra na noite escura. Para que o pessoal que está mais acostumado com João com Francisco de Assis, é a caverna do Monte Alverne. Quando você entra naquele sofrimento, entre aspas, para nós, que não consegue compreender o místico, quando você entra nessa noite escura, quando você entra nesse caminho de busca do divino, é que João da Cruz está falando da noite. A Noite Escura da Alma é um poema do frade carmelita João da Cruz, um dos maiores poetas cientistas espanhol. Depois, para explicar o poema, próximo slide a gente traz o poema. O poema são 8 estrofes. Ele escreveu 2 livros para explicar as 2 primeiras estrofes. E depois desencarnou sem explicar as 8 estrofes. Esses 2 livros vão dar mais de 200 e tantas páginas, só para explicar essa poesia que, obviamente, a gente não vai comentar, não é nosso tema, e não me convido para comentar, porque eu não tenho condições de comentar uma poesia desse jaez místico. Era uma noite escura, de amor, em vivas ânsias inflamado. Ó ditosa aventura, saí sem ser notado, já minha casa estando sossegada. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além daquele um coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste, amado com a amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu, terna, o regalava, e dos cegos o leque o refrescava. Da a meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos apagava, com sua mão serena, eu em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei, o rosto reclinado sobre o amado, tudo cessou. Deixei-me largado meu cuidado por entre as açucenas olvidadas. Ele está descrevendo todo esse processo de metanoia dele, de encontro com o amado, a alma, né, encontrando com o amado.
De acordo com o autor, o poema é narrado pela alma, a amada. Então, a amada é a alma dele, que em plena noite escura sai, desapega dos valores mundanos e vai em encontro do divino, do amado. Então, o que ele descreve nessa poesia, o que ele fala nessa frase, é aquilo que o Pastorino comenta o tempo todo, de você fazer com que o Cristo interno sente no trono, de que nós nos transformemos em Cristo. Né? Que nós consigamos, como diz a questão 1009 do Livro dos Espíritos, gravitar e alcançar a unidade divina. É o processo final. É aquilo que Francisco de Assis consegue lá no Monte Alberto. É você mergulhar no divino. É você transformar-se. É você tornar-se uno com o Pai. A noite escura do título simboliza, entre muitas outras coisas, as dificuldades que são experimentadas por todas as pessoas que começam a dedicação a fim e seriedade à prática religiosa contemplativa, místicas e espirituais. E a gente podia perguntar, o que é essa noite escura? A beleza da metáfora da noite escura é justamente a impossibilidade de uma tradução simplista. Como é que você vai dizer algo? Como é que se descreve algo que você não viveu? Que você não compreende o que é? É como os Espíritos colocam lá, né? O que é Deus? Como é que eu vou dizer Deus se você é infinito não consegue perceber o infinito? Como é que a gente vai definir? Como é que você vai perceber o que é? Como é que você vai descrever algo? Até uma coisa simples, por mais que você queira dizer a alguém o que é uma manta, o que é uma jaca, o que é um caju, se ele não experimentar, você pode fazer milhares de descrições. É uma fruta assim, assada, tem sabor assim, parece com, mas não é. Você precisa experimentar, você precisa vivenciar. A noite escura é o mesmo processo. Se vivenciar, não dá para você descrever o que é a noite escura. Como esse processo de transfiguração, como esse processo de metanoia, como esse processo de encontro. Eu aqui no final desse livro vai fazer uma poesia, vai dizer o que era, o que eu ia dizer não pode ser dito, o que foi descrito, o que foi sentido não pode ser descrito, o que foi visto é invisível. Só luz, luz, luz. É absolutamente impossível descrever o que é a noite escura. Ela é, ao mesmo tempo, o deserto árido que atormenta as pessoas que trilham caminhos espirituais, mas também a atmosfera generosa e frutífera que possibilita todo qualquer crescimento espiritual. João da Cruz escreve essa poesia justamente quando ele foi sequestrado, quando ele foi torturado, quando imprimiram nele os mais bárbaros tormentos. E nesse processo de tortura, de perseguição, ele escreve as obras completas, escreve essa poesia. Então, no momento de sofrimento, para nós, de sofrimento atroz, tem um texto que ele diz: no dia que eu não sofro, eu não lembro do Senhor, porque não me castigaste hoje, porque ele trouxe sofrimento hoje. Esquecer-te de mim, para a gente é loucura. Para ele não, para ele é a presença divina. É sentir que era tão louco compreender João da Cruz, que no final da vida estoura na pele dele, na perna dele, uma erisipela, com 5 chagas no formato da cruz. E aí os médicos, para o prior do convento que ele estava, foi um dos alunos que ele tinha repreendido uma vez, então o cara tinha um ódio mortal dele. Colocou ele no menor quarto, ele dificultou ao máximo, não dava remédio, só negava, fazia um diabo, um inferno com ele. E ele, não, pode ficar tranquilo, eu estou sendo bem tratado, tal, tal. E as gases, o médico que ia tratar dele, as gases, né, que enrolava a perna dele, cheirava a perfume de almíscar. Saíam 6, 7 taças de pus e cheiravam almíscar. As meninas brigavam, as filhas da lavadeira brigavam para lavar aquilo, porque o perfume era tão intenso e curava. O médico descobriu que se tocasse com aquilo em outros doentes, curava. E começou a usar, pegava os panos dele, as gases, e levava para curar outros doentes. Esse é o tipo de figura que a gente está falando nesse processo de noite escura, nesse processo de encontro com o divino. E aí a gente chega no texto. O texto é bem interessante porque Yogi não incorporava, não é um livro, apesar de estar dizendo que é psicografado, Yogi não incorporava. Yogi não pegava a mão de Elsa.
Yogi não usava a fala. Eu vou descrever como Elza dizia o que era. Não, ele se aproxima e fala na minha cabeça. Hoje, quando eu estava preparando a doutrinária, minha filha chegou de mim. Pai, está fazendo o quê? Eu digo, não, estou preparando aqui a doutrinária, estou lembrando dos fatos. Aí contei esse fato. Ele disse, como assim? Fala dentro da cabeça. Eu digo, é justamente. Fala dentro da cabeça. É o que ele dizia, fala dentro da cabeça. Não é normal? Eu digo, nesses casos, sim. Tem outros casos que não, mas nesse caso, e alguém se aproximava dele e falava na cabeça. E tem dois fatos interessantes. Um, quando ele estava psicografando entre aspas. O livro anterior, que chama As Pérolas no Fio, ele disse, se eu estava no banheiro, já tinha tirado a roupa e entrar no chuveiro. E alguém se aproximou e carimbou na minha cabeça uma poesia. Não veio palavra por palavra, como ele costuma fazer. Não veio a frase. Veio completo o carimbo. E eu não tive outra alternativa. Saí nu correndo pela casa. E aí eu só ouvi Isa dizer, Isa, a esposa dele, Isa dizer, agora ficou doido mesmo, correndo no de casa. Não tem jeito, surtou. E aí ele foi, pegou o papel e escreveu. O viandante perguntou a Rosa, por que os espinhos? E a Rosa respondeu, porque sem espinhos não há rosa. Isso veio de forma direta. O segundo episódio que é interessante falar, já na fase terminal da doença, ele encarnou com câncer, teve um câncer na próstata, deu metástase, subiu a coluna, atingiu o cérebro. Já nessa fase bem aguda, numa reunião semelhante à que a gente tem hoje, essa aqui da doutrinária, tinha uma cabine, eu ficava na cabine deitado, tinha outra cadeira, tinha um colchão embaixo, às vezes ele ia colchão embaixo, parecia. E ele entrou na cabine e sentou na cadeira. E aí, eu só vi um choro, um pranto daqueles, ele aconteceu alguma coisa. Terminou a reunião, eu levantei, vim para outra parte da sala, demorou uns 10 minutos, ele apareceu mais branco do que qualquer outra coisa. E aí ele perguntou aí na conferência nossa, o que foi, homem? Depois de mais uns 10 minutos, ele disse, eu estava lá na cabine, aí disse assim, Yoguin, você nunca incorporou. Eu vou desencarnar e nunca vou lhe sentir, não. Aí ele disse que Yoguin incorporou nele. Ele disse que quando Yoguin incorporou, ele achou que ele ia desencarnar, que ele nunca sentiu na vida. Tanto amor, tanta força, tanto poder. E aí ele gritou, eu não vou ser eu mais, não. E aí Yoguin se afastou e aí ele não suportou a emoção. Porque você imagina, se um espírito desse quilate se aproxima de você, você sente essa onda de amor, e depois você vê que você é o Gilvan, o Simval, o Marconi. Dá vergonha. Dá pavor, dá qualquer coisa. E alguém vai e traz esse texto. Eu nem coloquei nada, nenhum comentário, a gente tem o texto, então a gente vai ler o texto dá um explicativo. Porque é fantástico. Ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformado. Diz alguém, você pode fazer grandes coisas na vida, você não pode fazer grandes coisa na vida se mantém desligado de Deus. Você se desliga do divino. Você pode ter posse, ter dinheiro, sexo, poder, mas nada tem com a essência de sua alma. Essas coisas não lhe podem conferir uma visão do divino. E mais, se você está desligado de Deus, não as pode dominar. Elas o escravizarão.
Você pode ter posse, você pode ter o que for, navio, iate, avião, mas isso não vai lhe levar a Deus. E a mesma coisa, o fato de não ter, mas possuir o desejo de ter, lhe prende da mesma forma. Se um brincar, um indivíduo reencarna pobre, mas joga todo dia na loteria, pensa em jogar na loteria, vai reencarnar pobre de novo, porque o problema não é ser pobre ou não. O problema é mental, é de vinculação, é de desejo. O fato de você ser pobre e rico não significa nada. Ah, mas porque no Evangelho Jesus disse que... Jesus diz o quê? Ele diz a Pedro, largue tudo, vem e siga. O que ele diz a Mateus, a Levi, largue tudo, vem e siga. Ao jovem rico, largue tudo, venha e me siga. Mas com Zaqueu tem exceção. Ele não diz a Zaqueu largue tudo. Se eu tivesse lá, eu levantar a mão e dizer, os outros você fica mandando largar tudo, para esse aí você não diz nada. E o pior, que Zaqueu disse assim, eu vou dar uma parte. E ele não diz nada, Zaqueu. Se eu roubei alguém, eu digo, é safado. Era publicano, desviou dinheiro, eu vou restituir. Ele não fala, largue tudo. Pelo contrário, ele diz, hoje a salvação chegou nessa casa. Se os outros têm que largar tudo, eles só deu uma parte, ainda a salvação chegou. Aí quando você vai para o Gadareno diz, eu vou largar tudo e vou lhe seguir. Eu só não quero você atrás de mim, não. Vá para trás dos seus, vai ficar com os seus. Dona de Cusa disse, eu vou largar tudo. Não, vai ficar com Cusa. Então não tem regra. A regra é individual, o problema é seu. Você precisa largar tudo uma parte ou não largar nada. O problema é onde está a sua mente. Vai estar o teu tesouro, vai estar o teu coração. A que Senhor você está servindo? Então, o problema não é o dinheiro, o problema não é o poder, o problema não é sexo, o problema é você e você se vincula. O indivíduo reencarna negro, mas quer ficar branco, quer ficar negro, reencarna careca, quer botar peruca, faz implante de 30 mil. Vai nascer careca de novo. Porque faz parte do corpo dele. Eu não estou falando, eu estou se brincando, mas não estou falando. Não é que você não deva buscar o progresso. Você deve buscar o progresso, porque se você ficar também encostado e não trabalhar, não fazer nada, você vai acumular carne. O problema é o desejo. Para que você quer encher o celeiro? Para a morte vir amanhã e te levar e o celeiro ficar lá tudo cheio? Chico usava peruca. A Chico era vaidoso? Duvido que Chico seja vaidoso. Simplesmente ele queria atenuar, queria melhorar a aparência dele. O problema é o que lhe move. O que é que lhe move a fazer determinadas coisas na vida? Qual o seu dolo? Qual a sua intenção? É isso que importa na vida. Se isso lhe afasta de Deus, se esse movimento lhe afasta do divino, você continua em erro e vai repetir a experiência. Se isso o aproxima do divino, você cresce. Continue a ouvir. A busca do reino não é um pensamento poético. É uma necessidade disfarçada da alma. Ninguém pode desejar menos de ser feliz. Não há poesia em querer buscar o reino. É necessidade. Progredir a nossa necessidade. Amar e instruir a nossa necessidade. Evoluir, buscar o divino. É algo necessário. Não figura de retórica. O homem pode conquistar o prazer do sentido, mas prazer não é felicidade. O homem pode repousar o corpo físico, mas esse repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, mas essa conquista não é felicidade. Só a felicidade em Deus. Você pode ir para onde for, você pode passear no litoral, ir para as Bahamas, não vai te mudar nada como espírito. Não é uma viagem, não é uma noite confortável no hotel 5 estrelas. Nada disso vai te mudar. O processo de transformação não passa por isso. Progredir é a obrigação de todo mundo. Todos nós devemos buscar o melhor.
Mas não é esse progresso que vai fazer com que você encontre com o divino. Não é esse progresso que vai lhe transfigurar a alma. O reino de Deus é uma conquista interior. Se você o adquire, se ele se manifesta, coisa alguma pode desestabilizá-lo. Quando alguém consegue ser uno com o Pai, nada vai tirar a paz. Nada vai te estabilizar. Você não é mais um joquete das circunstâncias da vida. Você adquiriu a verdadeira vida. Ninguém a adquire se não se une ao divino. Quando você encontra isso, nada, absolutamente nada vai te abalar. Se tem um problema, você vai resolver. Se o problema não tiver solução, você vai continuar em paz. Você não vai perder sua paz. No dia que a gente buscar o divino, como a gente busca a solução dos nossos problemas, a gente alcança o reino do céu. Quem tem uma dívida, quem tem uma doença, quem tem algo, fica o dia todo, 24 horas, pensando naquilo, buscando aquilo, buscando a solução daquilo. Desde que acorda aquilo na cabeça. Ninguém fica com o divino 24 horas na cabeça. E alguém em outra mensagem dessa vai dizer, você precisa se apaixonar por Deus. Você não é apaixonado por Deus. Quando a gente se apaixona, né, a gente manda carta, liga, hoje é exato. Né? Antigamente, né, os mais antigos aqui da sala, ia por orelhão cheio de cartela de ficha. Né? Ficava na fila lá e botava uma ficha atrás da outra. Depois com um cartão de ficha, ligava, se jogava de uma cidade para outra para ver. Né? O tempo todo. Não vai embora não, você chegou agora, não fique mais um pouco. A gente faz isso com o divino. A gente mal se comunica com o divino, a gente não consegue nem orar. Né? Nossa conexão é tão pobre, tão... Sabe você que isso necessita de disciplina, trabalho, porque o homem quer conservar as coisas materiais para levá-las consigo ao reino. Não é possível misturar coisas tão distintas. Não se pode servir a Deus e a mamão. Nada do que se tem aqui vai se levar. Nada material vai conosco. A gente reencarna sem nada e vai voltar sem nada. Volta o espírito. Mas precisa de disciplina. Qual é a disciplina que nós temos? Trabalho. A gente está sempre cansado. A gente está sempre reclamando. Nada chega, nada auxilia, nada basta. Você pode fazer com que toda a matéria sirva ao divino. Pode inocular o divino em todas as coisas materiais que faz. Mas não pode enganar a Deus, mantendo seus próprios interesses egoísticos e, ao mesmo tempo, encontrá-lo. Esse texto é complicado, né? Mas é tão comum a gente fazer isso, né? Eu vou doar para ganhar um tapinha nas costas. E eu não quero. Como é que a gente faz nossas caridades? Anunciando com trombeta, carro de som. Olha, eu dei camisa fulana, eu dei camisa fulana, eu dei isso, eu dei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu vou lá no centro, eu não passo, eu faço uma doutrinária. Coitado, está adquirindo dívida, está tendo oportunidade de trabalho. E mal está pagando. Por misericórdia, está dentro da casa espírita para não estar correndo na rua, para não estar perturbando na rua. E aí acha que está fazendo algo. Deu farnel, deu isso, fiz sopa, fiz aquilo outro. Aí a gente tem um grupo, né, que a gente vai e faz a coisa. Quando chega num lugar, a primeira coisa que as pessoas falam, Instagram. Estou aqui na UARP, estou aqui no La Vida, estou aqui em tal lugar, estou entregando não sei quantas cestas e tal. E é uma confusão do diabo. Porque você diz assim, não pode fotografar você. Mas como é que eu vou passar? Né? E a gente acha que engana o divino. Se ele bem sabe o que vai dentro do coração, se ele bem sabe o dom, a intenção,
Ah, para parar de... Não, continue fazendo, tirando foto, botando no Instagram. Mas isso não vai te levar ao reino do céu. Vai melhorar, vai abrandar sua dívida, vai lhe auxiliar. Mas não abre as portas do reino do céu. Toda a vida é transformável em Deus. Você não pode sentir a felicidade inabalável se não se transforma em Deus. Toda dificuldade está em lembrar-se que é preciso abandonar o tipo de vida egoística no qual se estabeleceu para encontrar a verdadeira vida. Estava falando isso, eu estava lembrando de Elcio. Foi fazer uma palestra no Centro de Convenções, um desses congressos espíritas. E aí, no comentário, ele disse a seguinte frase: nosso lar fica no umbral, nosso lar é um lugar de matéria, nosso lar não é o reino do céu. Se vocês querem entrar no nosso lar, vocês têm que voltar no umbral, voltar preso à terra. Terminou, e a gente estava lá na livraria. E aí passava a senhora. Essa senhora passou em 50 vezes na frente da livraria. E todas as 50 vezes que passava, ele dizia: o senhor acabou com minha vida, porque eu fazia tudo pensando em ir para nosso lar. E agora eu quero mais para nosso lar, que nosso lar não dá. Eu ia para o Sendar, fazia isso, nosso lar não dá. Aí ele dizia: minha filha, não fui eu que me enganei, foi só a leitura do livro Nosso Lar. E quem está lá no centro que você frequenta, que fala que nosso lar é o reino do céu. Reino do céu é o coração. É uma transformação sua. É quando você permite que o divino ocupe o lugar dele na casa que ele pertence. Nosso lar não é tão simples. Todo mundo que está em nosso lar, à exceção dos ministros, que estão lá por misericórdia, é devedor que vai ter que reencarnar. Pega a figura de André. André é um indivíduo que passa pelo umbral, chega como suicida, é socorrido mais rapidamente por intercessão de uma mãe amorosa e de um ministro de nosso lar carece. Vai para lá, aí ainda Henrique de Luna, que é um médico, disse: é lamentável o estado que você chega aqui. Ainda chegou como suicida. Ele reclama: suicida não, ele suicida sim. Você perdeu horas, etc, etc. Aí ele melhora um pouquinho, aí quer emprego de médico, no orgulho dele. Aí vai falar com Clarence. Clarence diz: meu filho, você não sabe quanto custou um lápis. A frase é essa: você não sabe quanto custou um lápis, quanto custou um caderno, não pagou faculdade. Quando você se formou, seu pai montou um consultório para você, você só atendeu X pessoas, de graça. E 15 dessas pessoas moram com você. Eu digo: está ferrado, vai reencarnar em valente. Não vai ter lápis, não vai ter papel, vai ter dificuldade medonha para chegar na faculdade. Né? Porque se você teve tudo fácil e não serviu, você acumulou dívida. Se for reencarnar de novo para ser, vai ter um custo, vai aprender a valorizar. Beleza. Aí, o emprego que ele queria pedir a Clarence de médico, ele consegue um emprego de auxiliar de serviços gerais, vai limpar vômito com Narcisa no pavilhão da regeneração. Eu digo: nada, nada. Eu queria médico e agora é serviços gerais. E aí vai, daqui a pouco, encontra com o Silveiro, que está chegando numa caravana, e diz: Narciso, eu conheço aquele rapaz. Narciso, eu conheço aquele rapaz. Quando ele faliu, eu botei pilha para meu pai tomar tudo. Meu pai queria perdoar com minha mãe, eu botei pilha: não, toma tudo. Está devendo, toma tudo. Meu pai tomou até o piano. Eu digo: ah, danado. Vai reencarnar, tu vai ver o que é culpa nossa. Aí depois encontra a moça que ele prejudicou, que tem um ódio mortal dele. E aí todo mundo fica: não, porque eu digo: rapaz, ainda está trabalhando, está se esforçando para poder melhorar. E a gente fica com essa ilusão que lá é o reino dos céus. Aí alguém continua: se você não se abandona sem condições na mão do Senhor, se não confia nele a ponto de abandonar todas as suas prisões e entregar-se a ele, se sua mente permanece presa aos valores negociados do mundo, você não pode ser transformado. Ninguém consegue mudar o conteúdo de um copo sem se esvaziar. A gente precisa se esvaziar de tudo, não é do valor só material, dos nossos preconceitos, de nossas discriminações, de nossas ideias pequenas, de tudo.
A gente precisa caminhar vazio para que o Senhor possa vir e preencher. E quando a gente estiver alto, e em outra fase de ouvir, não adianta você estar preso por uma corrente ou por um fio de linha, você está preso. Enquanto houver algo que não é divino, a gente não pode caminhar. Se a roseira não cresce confiante, deixando as raízes do estrume, em busca da atmosfera, se ela se perturbasse com os espinhos que a envolvem, jamais poderia alcançar a beleza dos rosas, que a engalanam e o perfume com que delicia a vida. O sofrimento, a provação, a expiação, são condições sine qua non para a gente andar. Um dia Aristóteles Damasceno Peixinho pai, reclamou com Marco Antônio Espírito. Ô Marco, por que eu preciso sofrer tanto? Porque ele precisa sofrer tanto. Marco foi categórico. Cavalo manco só anda com esporada. Se você caminhasse sozinho, não precisava ninguém te empurrar para frente. Mas você não caminha com esporada para andar. Por que a gente precisa tomar tropeço? Porque a gente é renitente, a gente é rebelde, né? A gente gosta de repetir a coisa. Por mais que a gente saiba, mas a gente vai lá e cutuca, né? Como a gente gosta de esquinzinhar o outro, gosta de perturbar o outro, gosta de cutucar o... Aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a preocupação. Nossa, lá tem um capítulo interessante. Eu já vou terminar. É um capítulo bem interessante, que o cara está lá desencarnado. E aí Tobias pergunta a Narcisa, por que fulano piorou? Estava tão bom, estava tão bem, e teve essa piora significativa. Ele disse, não, os filhos lá brigando com herança. Ele fica, pai, você é um miserável, pai. Aí Tobias disse, vamos mandar uma dose de preocupação para eles, para deixar o velho em paz, e eles caminharem adiante. E aí vai acontecer alguma coisa na vida desse indivíduo para poder caminhar. E deixar o pai no plano espiritual caminhar. Só falta mais coisa. Não importa se você está colocado na vida terrena de negócios, problemas, deveres profissionais. Faça sua mente colocar-se nas alturas a fim de aspirar ao divino. Aí já não importa os espinhos da jornada. Você terá a felicidade perfeita que brilhar em sua vida. E aos olhos do divino jamais fenece. A gente leva tudo para dentro de casa. Que alimento a gente dá para a nossa mente? Só que a gente leu hoje, assistiu hoje, ouviu hoje, ou reproduziu no Instagram e no WhatsApp. Coisa boa? A gente alimenta a mente de coisa ruim o tempo todo. Notícia ruim, povo baiano, tal, política. Não é que você não se importa, é que você fica remoendo. Né? A gente vive na dualidade hoje. Hoje tudo é motivo para briga. Né? Hoje, toda hora a gente mete um político para cá, um político para lá, um time de futebol para cá, um time de futebol para cá. Aí o sujeito falou mal do baiano, que o baiano vai para a praia, bate tambor, a gente se revolta. E aí começa a reproduzir, não, porque Jéssica falou, porque fulano falou, porque fulano deu resposta. E a gente fica preso nessa rede de loucura. Você transformará toda a sua vida física, miserável, egoísta, em luz, porque ela será também toda iluminada. A amada será o amado transformado. Sério, esse como.